Olá, tudo bem? Alegria! Aqui Paulo Henrique Pegas e a nossa coluna mensal chamada O que aconteceu nesse mês e o que esperar do mês seguinte. Infelizmente, estou gravando isso muito no final do dia, 23h35 aqui agora. Não deu tempo de fazer durante o dia, né, de muita coisa junta aí, semana corrida, os dias corridos, mas dá tempo, estamos fazendo ainda dentro do mês. Vai ser mais curto, tá? Porque cansa um pouco verificar que chegamos no 11º mês do ano, falta só um mesinho para acabar 2021 e não andamos em nada relevante do ponto de vista tributário no nosso Congresso Nacional. A PEC 110, a PEC 45 estão paralisadas no Senado Federal, o projeto da CBS não andou na Câmara dos Deputados, mesmo a mudança do imposto de renda, que veio atropelada, cheio de problemas, mas chegou a ser aprovado na Câmara, não andou no Senado Federal. O senador Ângelo Coronel segurou e está aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela. Não acredito que você consiga avançar em qualquer mudança relevante na parte tributária ainda esse ano. Bom, eu trouxe 5 tópicos que aconteceram no mês importantes na área tributária. Primeiro, 10 de novembro, matéria informando que a primeira turma do STJ decidiu que no caso do Telecom, a Oi poderia retirar e extrair da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas com interconexão e o roaming, né? Alegando o seguinte, o STJ, essas receitas não são da própria Oi. Na essência, ela recebe, captura a receita e repassa a terceiros, como já acontece em alguns setores, como cartão de crédito, acontece também no setor de turismo. Então, entendeu o STJ que essas receitas são excluídas, retiradas das bases do PIS/PASEP e da COFINS por conta desse repasse, conforme define a Lei Geral do Telecom lá dos anos 90 e as resoluções da Anatel. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, ela aprovou em 17 de novembro, a matéria de 17 de novembro, fatalmente aprovou no dia anterior, a desoneração da folha de pagamento até 2023. Originalmente a aprovação tinha sido até 2026, teve veto, toda aquela discussão, então foi feito um acordo para que a desoneração aconteça até 2023, vale por 22 e 23. O que eu gravei 3 minutos sobre isso, qualquer coisa você procura aí nesse mês de novembro mesmo. Agora, só para você entender de forma bem básica, a maior parte dos 56 setores aplicados aqui, eles podem utilizar 2,5% sobre a receita bruta ou 20% da folha de pagamento para pagar a sua contribuição patronal. Então a empresa escolhe. Por exemplo, se ela tiver 100 mil reais de receita bruta, 100 milhões, vamos pensar em empresa de médio para grande porte, 100 milhões de reais de receita bruta e 20 milhões de folha de pagamento, ela vai fazer as contas. Quanto é que é 2,5 de 100 milhões? 2 milhões e meio. Quanto é que é 20% de 20? 4 milhões. Então ela pode pagar 2 milhões e meio. Entenderam? Já se a folha de pagamento dela não for 20, for 10 milhões, ela faz as contas, né? 20% de 10, 2 milhões. Então 2,5 seria o valor sobre a receita, 2 milhões sobre a folha de pagamento. Valerá a pena fazer sobre a folha de pagamento. Em essência, é isso. A CCJ aprovou no acordo, valendo pela a votação da Câmara dos Deputados como um todo. O projeto agora vai ao Senado e depois deve ser sancionado pelo presidente da República. Acredito que isso aconteça no mês de dezembro. 22 de novembro, uma bela matéria da Beatriz Olivon, lá no Valor Econômico, diz que a Adidas perdeu a disputa no Conselho de Contribuintes, né, no CARF, para tomar crédito sobre taxas de cartão de crédito. Olha que interessante, né? Você tem o serviço de cartão de crédito ali, aí você vende por 1.000, tem uma tarifa de cartão de crédito de 20, por exemplo, 2%, você queria tomar crédito desse valor. Não. O CARF, logicamente, cabe recurso, né, judicial, mas o CARF decidiu que com maioria, não foi unanimidade, mas decidiu que não há possibilidade de tomar crédito sobre essas tarifas de cartão de crédito. Contudo, ele obteve êxito para reduzir da base de cálculo do PIS e da COFINS os gastos com frete de produtos acabados, mesmo na transferência dentro dos estabelecimentos do grupo, né? Sai da matriz, vai para uma filial, mesmo assim, entendeu o legislador que há possibilidade de crédito nesses casos, tá?
23 de novembro. 23 de novembro também tem 2, 3 minutos falando sobre isso. Semana passada, na quarta-feira e depois na sexta, o STF encerrou um processo importante lá, com repercussão geral em favor das lojas americanas contra o estado de Santa Catarina. Para quê? Para reduzir a alíquota do ICMS cobrado nas contas de energia elétrica, telefone e internet. O que acontece? Esses itens, né, energia, telefone e internet, eles têm uma alíquota maior, 25%, do que a alíquota modal, que é 17%. 17 ou 18%, acho que é 17%. Em Santa Catarina, acho que é 17%. Então, hoje eles pagam 25%, não 17%. O STF decidiu que, pela seletividade, o Estado de Santa Catarina deverá aplicar a alíquota de 17%. E como a decisão foi com repercussão geral, os tribunais Brasil afora devem seguir essa decisão da Suprema Corte. Bom, o Comitê de Secretários de Fazenda, o CONCEFAZ, mandou um ofício ao STF pedindo a modulação para 2024, quer dizer, deixa eu continuar aplicando essas alíquotas em 2022 e 2023, e em 2024 a gente aplica essa regra, essa determinação do STF. O STF começou o julgamento no plenário virtual. O direcionamento do ministro Dias Toffoli seria entrar em vigor já no ano que vem, em 2022, mas o processo, a discussão, a decisão foi interrompida pelo ministro Dr. Gilmar Mendes. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. A aprovação foi feita, falta agora a modulação, tá? E por fim, ontem, dia 29 de novembro, o presidente do Senado disse que a reforma tributária vai ficar para 2022. Ou o início dela, né, a mudança do imposto de renda vai ficar para 2022. Ele encerra, assim, qualquer possibilidade de aprovação do projeto de lei 2337/21, que foi confirmado na Câmara dos Deputados, né, que passava a tributar dividendos, que extinguia o JCP. Esse processo foi praticamente encerrado no Senado Federal. Tá? Diz o Ângelo Coronel que ele vai tentar aprovar pelo menos a tabela progressiva, apresentar um outro projeto para atualizar a tabela progressiva. Esse projeto de lei, só repetindo, ele passava a tributar dividendos e lucros de empresas de grande porte, tributados pelo lucro real, e de todas aquelas empresas do lucro presumido com receita bruta total anual acima de R$4.800.000. Infelizmente, ele morreu. Assim como a própria reforma administrativa, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, já deixou nítido que não vai ser aprovada, não será aprovada, nem votada, nem debatida esse ano. Infelizmente, vai ficar tudo para o ano que vem, o ano eleitoral, um ano que promete ser dos mais difíceis para o parlamento brasileiro. É esperar para ver. Bom, segundo e último slide do nosso O que esperar desse mês, que vai ser o menor, acho que dos 11 que eu fiz, porque não tem muito o que falar. Na reforma tributária parece que nada de relevante aconteceu em 2021 e vai ser aprovado até o final do ano. Tá? Desoneração de folha, tudo é sequência, não é relevante. Eu não vi nada de relevante aprovado no campo tributário. Tá? Decisão do STF, sim, mas votação em plenário do Congresso, não. Ou seja, o atual governo não vai conseguir emplacar qualquer mudança importante no nosso caótico, complexo, no manicômio tributário que temos aqui no Brasil. Porque, mesmo que aprove alguma coisa no ano que vem, pela anterioridade só vai entrar em vigor em 2023. Pode ser no próprio governo, o governo pode ser reeleito, mas nesse primeiro mandato, se for reeleito, não teve nenhuma mudança significativa, importante. Realmente, nesse campo, um fracasso completo. Não houve articulação, não houve proposta, projetos bons, a coisa ficou muito solta, e o parlamento brasileiro também extremamente frágil, com uma tremenda má vontade, juntou, como se diz na linguagem popular, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Eu não estou afim de fazer, você não está afim de me passar o trabalho, então não vai ter trabalho. Foi isso que aconteceu, infelizmente. Infelizmente. O projeto está parado no Senado Federal. O senador Ângelo Coronel promete que vai apresentar outro projeto apenas atualizando a tabela do imposto de renda. Não vai fazer qualquer mudança na tributação das empresas. E é isso que eu queria falar aqui. Eu sempre repito isso, mas queria repetir nesse o que esperar do mês de dezembro.
Sugestões para aprovar o projeto de lei 2337/21, ainda esse ano. Por favor, corrija a tabela do imposto de renda da pessoa física, porque vai beneficiar milhões e milhões de pessoas que ganham pouco, que ganham 2, 3, 4 mil reais por mês. Vai trazer redução de imposto para essas pessoas. Vai colocar mais dinheiro no bolso, nas mãos delas, tá? Dessas pessoas. Então, corrija a tabela do IR pessoa física. Logicamente, reduz o modelo simplificado ali, o valor máximo, não tem problema algum. Manter a simplificação e a redução na tributação sobre rendimento de aplicação financeira. Tinha unificado tudo em 15%, ficou tão bom, tão interessante, vai morrer isso tudo aí. Outra coisa importante que vai morrer seria manter a tributação do IRPJ totalmente trimestral. Totalmente trimestral. E o ideal seria dar mais um mês para fazer o pagamento. Ah, o março vence quando? Não vence em abril, vence em maio. Se você quiser parcelar em 3 vezes sem juros, você parcela. Maio, junho e julho. Olha que beleza. Primeiro mês daria um pouco de trabalho, redução no fluxo. Depois entraria naturalmente no processo, no fluxo do processo. Mas vamos torcer. Pelo menos a sugestão a gente pode dar, mesmo que ninguém nos ouça, né? Mesmo que ninguém preste atenção no que a gente fala. 4. Redução na alíquota do IRPJ. Eu sugiro reduzir um pouco menos, não vai dar para reduzir aquilo tudo, reduz só 4%. Tira de 15% e bota para 11%. 11 mais 10 mais 9 da CSLL, 30%. Fica em 30% para 2022. Espere as primeiras arrecadações. Se a gente sentir que está bem calibrado, a gente reduz mais no ano que vem. Agora, acaba com o JCP. Se a gente deixar o JCP permanecer, vai ser um fracasso do ponto de vista de justiça tributária. O JCP é um pagamento que tem apenas benefício tributário para as grandes empresas, não beneficia o menor. Mais de 80% do JCP pago é sempre no andar de cima, nas pessoas de renda muito mais elevada, acima de 66 mil reais por mês. Então, desculpe, é um desperdício, um enorme desperdício ver o JCP ser mantido. Então eu proporia o fim dele, tá? Logicamente, porque você acreditar, apurar até dezembro de 2021, você poderia pagar de 22, e eu tributaria lucros e dividendos. Já falei aqui, não tributaria 15, 20%, tributaria 5%. Até 5.300 é isento. Todas as empresas, lucro simples, presumido, real, até 5.300, zero. Passou de 5.300, eu cobro 5%. Até 100 mil. Quer dizer, se você faturou 100 mil exatamente, você vai pagar 5% de R$ 94.700. Faz a conta aí, vai dar 9.470, 4.735, 4 mil, 4,70, nem 5% você vai pagar, porque tem a isenção ali. Tá? E acima de 100 mil, tu paga 10%. Acima de 100. Quer dizer, se tu faturar 200, se faturar 200 mil, você vai pagar 4, eu falei 9.700, 94.700, 9.470, né? Então dá 4.735. Você vai pagar 4.735 mais 10 mil, 14.735. Sobre 200 mil, vai dar 7 e poucos por cento. É pouco ainda, mas é o início. Então, quem sabe a gente consegue fazer isso com todo o cuidado jurídico para verificar o que fazer com os lucros apurados até 2021, se realmente pode se passar a tributar ele ou se ele continuaria sendo distribuído sem qualquer tributação. Eu espero que o nosso Congresso tenha lucidez, nosso Senado Federal, o mínimo de lucidez, e aproveite as boas coisas que tem no projeto, que seriam principalmente ali a simplificação da tributação sobre rendimento financeiro e a simplificação da tributação do IRPJ e da CSLL. É esperar para ver. No resto, a confiança que a gente tem no nosso parlamento é realmente bem reduzida. Tá bom, gente? É isso, ficamos em 14 minutos e pouco. É isso, não vou falar muito mais tempo. Esperamos o final do mês para verificar o que aconteceu em dezembro e também um balanço do ano e o que esperar de janeiro do ano que vem. Abraço, alegria.